Oi, 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 oi. Boa noite para quem vai ouvir agora. Bom dia para quem vai ouvir durante o dia. Eu sou Olivia Antônio e estou lendo o livro A Biologia da Crença, de Bruce Lipton. O poder da consciência sobre a matéria e os milagres. E hoje a leitura tem o título de A Ilusão da Matéria. Nossa, como eu amo a mecânica quântica que fala sobre a ilusão da matéria. Não é que existe uma ilusão de que algo é material, de que algo é físico, né? Vamos lá. Somente quando comecei a aceitar os princípios da física quântica, percebi que, ao ignorar tão altivamente esses conceitos que envolvem a questão da energia, nós, biólogos, agimos exatamente como um diretor do Departamento de Física da Universidade de Harvard, que Gary Zukav menciona em seu livro. A Dança dos Mestres, Wu Li, uma visão geral da nova física. Ele disse a seus alunos em 1893 que não havia mais necessidade de existir doutores em física. Segundo ele, a ciência já havia estabelecido que o universo é uma máquina de matéria, constituída de átomos físicos individuais que obedecem às leis da mecânica newtoniana. Agora só cabia aos físicos refinar seus métodos de medição. Quão errado ele estava, hein? Em 1893 já queria determinar o limite da ciência, da física. Imagina que audácia dele, né? Mas, 3 anos depois, o conceito de que o átomo era a menor partícula do universo caiu por terra, com a descoberta de que ele é constituído de elementos ainda menores, as chamadas partículas subatômicas. Com essa descoberta ainda mais contundente, a de que os átomos emitem, entre aspas, energias estranhas, fecha aspas, como raio-x e radioatividade. Na virada do século XX, uma nova geração de físicos se propôs a mostrar a relação entre energia e estrutura da matéria. 10 anos mais tarde, deixaram de lado os conceitos newtonianos do universo material porque perceberam que o universo não é composto de matéria suspensa no espaço vazio, mas sim de energia. A física quântica descobriu que os átomos físicos são constituídos de vórtices de energia que giram e vibram constantemente. Cada átomo é um centro que gira e irradia energia e cada um deles tem uma assinatura, entre parênteses, movimento, e constituição, entre parênteses, moléculas próprios. Por isso, emitem coletivamente padrões de energia que podem ser identificados. Todo o material no universo, incluindo você e eu, irradiamos uma assinatura energética única. Se fosse possível observar a composição de um átomo por meio de um microscópio, o que veríamos? Imagine um vórtice de energia girando e se movendo na areia do deserto. Agora, remova a areia. O que sobra é apenas um tornado invisível. Um átomo nada mais é que um conjunto desses vórtices microscópicos. Se observado de longe, parece uma esfera embaçada. À medida que aproximamos o foco, a imagem se torna cada vez mais indefinida, até desaparecer totalmente. Na prática, o átomo é invisível. Quando se observa sua estrutura, o que se vê é apenas vácuo. Não há matéria física. Surpreso? Eu não. Lembra-se daqueles modelos de átomos que estudávamos na escola, com bolinhas de gude e rolimãs apresentando o sistema solar? Vamos compará-los com a estrutura física, entre aspas, do átomo descoberto pela física quântica. Não se trata de um erro de impressão. Os átomos são feitos de energia invisível e não de matéria palpável. Em nosso mundo, a substância, entre aspas, matéria, surge do nada. Parece estranho, não? Afinal, você está segurando um livro bem sólido nas mãos, mas se colocá-lo sob a lente de um microscópio atômico,
verá que não está segurando coisa alguma. Isso é maluco demais. Se pensarmos bem, os alunos de biologia não estão errados ao achar que o universo quântico é estranho. Vejamos como funciona essa questão de, abre aspas, existe, não existe, fecha aspas, da física quântica. A matéria pode ser definida tanto como um conjunto de partículas sólidas, quanto como um campo, entre parênteses, onda de força não material. Quando os cientistas estudam as propriedades físicas dos átomos, como massa e peso, referem-se a eles como matéria física. E extensões de onda são chamados de propriedades da energia, entre parênteses, ondas. O fato de que a energia e matéria são a mesma coisa é o que o Einstein concluiu ao dizer que a fórmula bem conhecida, E é igual a mc ao quadrado, ou seja, energia, que é o E, igual a matéria, que é a massa, m de massa, multiplicada pela velocidade da luz, que é c, ao quadrado. Einstein revelou que não vivemos em um universo de objetos físicos, separados por espaço vazio. O universo é um ser completo, dinâmico e indivisível, no qual energia e matéria estão tão intimamente ligadas que não se pode considerá-las elementos independentes. Não são efeitos colaterais, são efeitos. A descoberta de que mecanismos tão diferentes controlam a estrutura e o comportamento da matéria poderia ajudar a biomedicina a conhecer melhor a saúde e as doenças. No entanto, médicos, biólogos e alunos continuam a ser treinados a ver o corpo simplesmente como uma máquina física que opera dentro dos princípios newtonianos. Esse é o grande paradigma da física materialista, da medicina materialista, que não enxerga o ser humano como holístico, como um todo, como um ser energético, não é? Uma pena. Na ânsia de descobrir os mecanismos que controlam, entre aspas, o corpo, os pesquisadores focaram sua atenção em uma série de sinais físicos classificados em famílias químicas, incluindo alguns hormônios como a citocina, os fatores de crescimento, os supressores tumorais, mensageiros e íons. Como, porém, ainda seguem a linha newtoniana, acabam ignorando a importância da energia quando se trata de saúde e das doenças. Além disso, a maioria dos biólogos é reducionista, ou seja, acredita que os mecanismos de nosso corpo físico podem ser mais bem compreendidos extraindo células e estudando seus elementos químicos. Acreditam que as reações biológicas responsáveis pela visão são geradas como uma linha de produção de Henry Ford. Um elemento químico causa uma reação que, por sua vez, causa outra em outro elemento e assim por diante. A ilustração seguinte mostra o fluxo linear de informações de A para B, para C, para D e para E. O modelo reducionista sugere que se há um problema no sistema, como uma doença ou disfunção, a fonte do problema pode ser atribuída ao mau funcionamento de um dos pontos da linha de montagem química. Entre aspas, repor, então, a peça defeituosa por meio de medicamentos, por exemplo, teoricamente faz com que a saúde do paciente se recupere. Lê do engano. Esse conceito estimula a pesquisa da indústria farmacêutica em busca de drogas mágicas e genes perfeitos. No entanto, a perspectiva química revela que o universo é uma integração de campos de energia integrados e interdependentes. Os cientistas biomédicos acabam ficando confusos, pois não conseguem entender a complexidade da intercomunicação entre as partes físicas e os campos de energia que compõem a matéria. A percepção reducionista de fluxo linear de informações é uma característica do universo newtoniano. Mas o fluxo de informações do universo quântico é holístico.
A estrutura das células está envolta em uma complexa rede de comunicação simultânea e abrangente. Uma função biológica pode surgir de um pequeno problema de comunicação em qualquer ponto da rede de informações. Equilibrar ou ajustar a química desse complicado sistema interativo exige compreensão do seu funcionamento e não uma simples tentativa de ajuste por intermédio de medicamentos. Mudar a concentração de C, por exemplo, não irá influenciar apenas D. Dentro da rede holística, uma variação na concentração de C pode influenciar profundamente o comportamento e as funções de A, B, E e também D. Quando descobri essa interação entre matéria e energia, percebi que o método reducionista linear, de A para B, para C, para D, para E, jamais conseguirá abranger ou nem sequer explicar a origem das doenças. O primeiro passo da física quântica foi demonstrar a existência dessas redes de comunicação. E pesquisas mais recentes que envolvem o mapeamento das interações entre as proteínas das células comprovam a presença de uma ligação holística entre elas. A ilustração seguinte mostra a comunicação entre algumas das proteínas de uma mosca das frutas. As linhas entre elas representam essa interação. Obviamente, as disfunções biológicas podem resultar de problemas de comunicação entre essas complexas redes. Modificar os parâmetros de uma proteína irá alterar, inevitavelmente, o de diversas outras dentro do sistema. Veja os 7 círculos da ilustração seguinte, que mostra os grupos de proteínas de acordo com suas funções fisiológicas. Observe que as proteínas de um grupo, como as que determinam o sexo, por exemplo, veja a seta, também influenciam aquelas de funções totalmente diferentes, como síntese de RNA, helicase, por exemplo. Os cientistas e pesquisadores newtonianos ainda não compreenderam essa interconectividade entre as redes de informação biológica das células. Mapa de interações entre um pequeno conjunto de proteínas celulares, círculos escuros e numerados, de uma drosófila, mosca das frutas. A maioria das proteínas está associada à síntese e ao metabolismo das moléculas de RNA. As proteínas dentro dos círculos estão agrupadas de acordo com funções e direções específicas. As linhas indicam a interação entre elas e as conexões entre as diferentes direções revelam que interferir em uma determinada proteína pode resultar em efeitos colaterais profundos na rede. Esses efeitos, entre aspas, também podem ser produzidos quando uma proteína é utilizada em funções diferentes. Por exemplo, a mesma proteína RPB1, veja a seta, é usada no metabolismo RNA e na linha associada ao fator determinante do sexo. Material utilizado com permissão da Science. Vou parar por aqui porque esse item é longo e o vídeo ficaria longo demais. Mas chegamos, não é, a meu ver, na principal questão, a principal assunto, argumento do livro, que é justamente o poder da consciência. Estamos chegando, não é, quando a gente fala de holístico, não é, da visão holística de que o ser humano não é um apanhado, um resultado de simplesmente operações químicas, não é coisas que a gente aprendia, que eu aprendi lá no ginásio, de funções, enfim. A energia, na verdade, que nós somos, porque somos átomos e tudo são átomos, ela é muito mais influente, muito mais poderosa do que simplesmente reações químicas. Então é um assunto muito profundo e inclusive eu sugiro que quem gosta desse assunto, quem gostar desse assunto, que se aperfeiçoe, que se aprofunde na mecânica quântica, na física quântica, porque é disso que ela trata, não é? Que não existe a matéria, não como a gente imagina, não como a gente foi
ensinada a olhar, não é? É muito impressionante quando ele fala que a gente está, teoricamente, segurando um livro físico na mão, mas no fundo a gente não está segurando nada, porque o átomo é invisível, não é? É energia, e quanto mais se aprofunda, menos se encontra coisas. A grande parte do átomo é vácuo, é vazio. Então, tudo isso é muito incrível e, obviamente, é um paradigma totalmente diferente daqueles a que nós fomos expostos, que nos ensinaram, que nós somos doutrinados para aprender, para entender que tudo está separado de tudo, porque a matéria é isso, é a separação, não é? Então, quem tiver interesse, quem se despertou, foi despertado para isso, eu sugiro que se aprofunde, né? Por exemplo, os estudos do professor Hélio Couto e vários outros, Greg Braden, Bruce Lipton, Amit Goswami, nossa, centenas de escritores que já enxergam dessa forma. É maravilhoso, é um outro mundo, é um outro paradigma, é uma outra visão, uma outra maneira de pensar e viver a vida, não é? Excitante, maravilhoso, vale muito a pena, tá bom? Então é isso por hoje. Está cada vez mais interessante, cada vez mais excitante, cada vez mais apaixonante esse tema, não é? Eu vibro muito com tudo isso. Do meu coração para o seu coração, eu desejo que o seu sonho se realize. E até o próximo áudio.